Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a comemoração dos fiéis defuntos. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sabemos pouco sobre a morte, quase nada. Como também nós sabemos muito pouco sobre a vida, mas estamos na experiência da vida. Estamos em ato, por isso a vida para nós não é estranha. A morte é totalmente estranha. Nós, por causa da nossa fé, aprendemos a não temer a morte. Podemos temer o momento da morte, quando chegar a hora ou quando nós suspeitamos que essa hora pode estar se aproximando, sentimos medo. Isso é absolutamente normal. Trata-se de uma experiência natural, por ser uma experiência nova. A gente pode imaginar que até mesmo na hora do nascimento, uma criança do ventre da sua mãe para ser dada à luz, provavelmente sente medo, porque está experimentando uma situação totalmente desconhecida. E o parto é envolvido em dores também, dores, esforços para a mãe e certamente o será também para a criança. Então é normal ter medo da experiência nova. Mas o ser humano, sobretudo aquele que tem fé, vai aprendendo a aceitar a realidade da morte, de que a vida é passageira, e vai, sobretudo, aprendendo a vislumbrar a possibilidade de que a vida não termine com a morte. E existem muitos sinais intuitivos, naturais, que podem nos fazer pensar nisso. Imaginamos que a própria sede de vida e de infinito que o ser humano tem pode ser um sinal da sede que ele tem de eternidade. A própria saudade na qual ele é envolvido pela morte dos seus entes queridos parece ser um sinal de que na natureza humana, na consciência do ser humano, não é natural esta separação, tanto que o ser humano continua vivendo no coração e na mente daqueles que o amam, daqueles que o conhecem. Não parece ser uma coisa tão simples assim, se a gente compara com os outros seres vivos.
A gente pode até se confundir, porque existe a impressão de que os animais também têm certas afetividades que nós temos. Algumas sim, algumas têm. Mas é necessário entender que só o ser humano tem saudades. Não, mas o cachorro de estimação ficou 3 dias no cemitério, lá exatamente no lugar do túmulo daquela pessoa que era o seu dono. É claro, não tem nada de estranho nisso, mas as razões desta afetividade são outras. Esse animal não fica ali porque ele está com saudade do dono. Acontece que o dono faz parte do ecossistema dele. Ele sobrevive a partir do dono. A afetividade faz parte da sua sobrevivência também, é claro. Se ele estivesse em estado de natureza, a agressividade seria talvez mais comum nele e a afetividade mais entre ele e os seus semelhantes, não entre ele e um ser humano. Mas ele foi retirado desse estado de natureza e está vivendo na casa de um ser humano. Seus instintos são reprimidos, seus instintos naturais. E ele então aprende a viver à mercê da afetividade com o ser humano. Por isso, se ele vive dessa maneira, com a morte daquela pessoa, ele fica totalmente perdido. Ele não sabe outra coisa a não ser a vida que depende daquela pessoa. Os afetos que ele dá estão em função da sobrevivência dele. A gente pode fazer amizade com um animal selvagem, agressivo, normalmente agressivo, um animal que caça, um animal que come carne. Por exemplo, um leão. Eu poderia criar um leão desde pequenininho e ele poderia ter afetividade comigo e tudo mais, mas seus instintos estão presentes ali. Se ele algum dia estivesse passando fome, por mais afetividade que ele tivesse, ele iria me devorar, naturalmente. Não existe não, mas ele vai lembrar que ele é o dono, que nós somos a vida. Não existe amizade. O que existe é um jogo de sobrevivência. Para os seres irracionais é assim que acontece. Não, mas certas coisas nos impressionam. Verdade, certa racionalidade devem ter, né? Tem cérebro também, mas não existe nada similar ao que acontece com o ser humano. Esses animais são capazes de ficar tristes com a morte de um filhote por um certo tempo, depois eles esquecem. Desaparece completamente a imagem, a recordação sequer de que tiveram um filhote. Tanto quanto ninguém precisa ensinar para eles o que devem fazer para dar à luz, para cuidar do filhote. O ser humano já é mais dependente, precisa que alguém ensine as coisas. Não existe similar. Uma pessoa não sai da vida do ser humano. Uma mãe não esquece o filho nunca. Pode fazer 50 anos, 60 anos. Nunca esquece. Isso aqui é só o ser humano que tem essa memória de saudade, esta ligação com a pessoa que faz com que a vida não seja a mesma nunca mais. Porque aquela pessoa que entrou na sua vida, entrou e dali não sai mais. Esta saudade é um reflexo da inquietante necessidade que o ser humano tem de buscar a vida, de buscar o encontro, mesmo com aqueles que ele já não encontra mais neste mundo. Existem filhos que perderam o pai há muitos anos e hoje são mais influenciados e até obedecem mais seus pais agora que esses pais não vivem mais do que obedeciam, do que escutavam quando ele estava do lado. O ser humano tem uma marca diferente que para nós parece ser um sinal da sua vocação para a eternidade, da sede do infinito, de que ele não foi feito para este mundo. E a saudade é uma expressão disso. Eu falava que da morte sabemos pouco, porque não temos experiência, mas o ser humano tem a experiência da morte dos seus entes, até que chegue o seu dia
ele constantemente vai vivendo com as perdas e, de uma certa maneira, ele se vê naquele que morre também, porque, embora seja uma experiência totalmente estranha para ele, ele tem consciência de que também passará por aquilo. Então, a morte de nossos entes queridos, das pessoas que nós velamos, daquelas que por quem nós rezamos, na verdade, nos dizem coisas sobre a nossa vida. Isso não acontece com os outros seres. E é nesta saudade que nos acompanha sempre, desde aquele momento em que nós nos despedimos da pessoa, mas que lá dentro de nós não dissemos adeus, mas dissemos até logo, porque dentro da gente é isso que fica. Desde aquele momento nós cultivamos um desejo, um sonho de reencontrar-nos. De reencontrar-nos na vida, nos reencontrarmos vivos, não no túmulo, mas na vida. Para quem tem fé, existem palavras não só consoladoras, mas palavras que nos dão esperança. Esperança significa acreditamos que existe alguma coisa a mais. E não é loucura acreditar nisso, tanto quanto não é loucura acreditar que nós existimos, porque na verdade isso é improvável. As coisas não vêm do nada. A vida não é resultado do caos, nem do acaso. Racionalmente, até pelo nosso conhecimento científico, sabemos que existe causa e efeito. Se alguma coisa acontece, é porque alguma coisa causou. E contemplando toda a nossa existência do universo e toda a nossa vida, nós intuímos racionalmente que não é possível que não haja uma intenção, que não haja uma inteligência por trás disso. Nós que temos fé e que somos ligados a uma tradição de fé judaico-cristã, sobretudo cristã, nós temos esperanças baseadas nas palavras daquele em quem nós cremos, não ser apenas um grande ser humano, mas ser o próprio Filho de Deus. E estas palavras nos falam como essas do Evangelho, que acabamos de ouvir, de que quem crê em Jesus, quem se alimenta dele, mais do que só a Eucaristia como sacramento, mas dele como um todo, da sua pessoa, permanece nele e ele permanece nessa pessoa. E que ele é alimento para a vida eterna, e que ele haverá de ressuscitar-nos no último dia. É essa nossa fé que nos faz viver a nossa vida contemplando-a com olhos diferentes, como quem não acha que nós somos resultado de um acaso, mas como quem acredita que nós estamos num projeto divino que nós não conhecemos, que nós vamos tentando entender aos poucos, mas que existe. E nós olhamos para a morte não como o fim da nossa história, mas como um capítulo a ser encerrado para iniciar o capítulo mais importante da nossa existência. Não precisa ser louco para acreditar nisso. Talvez seja necessário haver mais loucura
para alguém acreditar que viemos do nada e que vamos para o nada. Para acreditar que esse nosso sentimento de saudade, que é uma presença parcial, reclamando uma presença total, é apenas uma reação química, é apenas um reflexo das nossas ações cerebrais e que nada tem a ver com a realidade. É preciso mais loucura para crer no nada do que para crer em Deus, porque dele podemos fazer experiência a partir do próprio mistério da vida. Nós que temos fé, vivemos desta maneira. Temos uma existência que não se explica e não se resolve somente nesta realidade. E como dizia São Paulo, nem um olho viu, nem o ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma experiência inefável, maravilhosa, desconhecida para nós. Mas nós já experimentamos alguns reflexos dessa realidade maravilhosa. Jesus Cristo é o maior intérprete das maravilhas de Deus. Sua pessoa, o seu amor, sua entrega por nós, nos fazem sentir que nós somos feitos para a vida e que somos envolvidos de amor desde o início, por mais que nossas experiências nesta vida possam ser difíceis. Mas o próprio sentido da felicidade que nós temos, de sonhar, de ter esperança, são sinais do projeto que Deus tem para nós e que Jesus nos revelou e nos fez conhecer naquilo que nós precisamos para podermos viver de verdade, não apenas sobreviver, e viver na feliz esperança de que existe uma feliz conclusão para nós e para os nossos entes queridos. Rezemos. Ó Deus, glória dos fiéis e a vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs que, tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereçam alegrar-se na eterna felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.